Você que está me acompanhando na abertura de mais uma edição do Jornal da Cidade, edição do encerramento da semana, sexta-feira hoje, abertura de mais um mês, 1º de agosto, está em pé ou está sentado? Se estiver em pé, senta para não cair. Veja bem essa. É para deixar o povo realmente boquiaberto. Justiça isenta empresas de cumprir regras em favor de consumidores. As empresas telefônicas. Olha, me parece que os contratos são tão draconianos, os contratos são tão realmente absurdos, que me parece que não vai ter fórmula de você realmente dar um pouco maior de proteção ao consumidor, aquele que consome realmente a telefonia no país. Seja a internet, seja o telefone fixo, seja o telefone celular. Quer dizer, a Anatel acabou aplicando algumas regras, obrigando realmente as empresas a darem maior satisfação aos usuários, e simplesmente ontem a Justiça diz que está isentando as empresas de cumprir aquelas determinações pela Anatel. É por isso que eu digo, senta aí para não cair. Porque, com certeza absoluta, Luiz Antônio, Nancy, ouvinte, você que me acompanha, nós jamais vamos conseguir mexer uma vírgula nesses contratos que foram feitos com as telefônicas e também com os pedágios no estado de São Paulo. Porque eu não sei, viu, Luiz Antônio? Tudo nesse mundo você pode adequar, pode mexer. Agora, quando chega na Justiça, a Justiça dá uma lida no contrato e diz, olha, não pode ser feito nada, tá certo? Não, vocês estão amarrados dos pés à cabeça, vocês estão imobilizados. Aí vem o argumento, olha, naquela época nem sabia o que ia acontecer, era tudo muito novo, Agora, eram muitas coisas novas naquele tempo, tá certo? Não? Agora, só mesmo a telefonia e os pedágios do estado de São Paulo é que são imutáveis. Se o termo não tem, estamos inventando. Tá certo? Alguma coisa realmente amarrada, alguma coisa que imobiliza dos pés à cabeça. Então está aí, Luiz Antônio, daqui a pouquinho o Fernando vai trazer os detalhes, viu? Porque simplesmente é de cair sentado se você estiver em pé. Bom dia. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos os nossos ouvintes, né? É aquilo que a gente fala, né, sempre, a falta de regras claras, principalmente que defenda o interesse de quem está sujeito a grandes contratos, sujeitos nessa relação desleal entre o consumidor, entre o usuário do transporte, por exemplo, entre qualquer situação, e uma grande empresa, um grande conglomerado que movimenta bilhões, é sempre desigual essa disputa, né? E a Justiça tem que se posicionar, a Justiça tem que ter as regras absolutamente claras, o que nem sempre acontece no país, né? A gente falava ontem ainda da questão do pedágio, esse contrato draconiano que não tem quem mexa, não tem quem consiga realmente valer, ainda com um cenário completamente diferente. A gente falava da questão do transporte público de Ribeirão Preto também, que as empresas estão pressionando e tal, temendo inclusive que isso aconteça em Araraquara. Enfim, parece que a gente não tem regras muito claras, principalmente que defenda o lado mais fraco dessa briga. Beneficia a Vivo, a Oi, a TIM, a Claro, enfim, beneficia todas elas. Olha, não preciso dar satisfação a você, tem uma decisão judicial em mãos. É alguma coisa realmente de sentar se você estiver em pé para não cair, tá certo? Bom dia, viu? 7h12, apesar de tudo, né? 7h12, repito, manhã de sexta-feira, dia 1º de agosto de 2014, estamos começando mais uma edição do Jornal da Cidade. E olha, com muitos assuntos, muitos fatos importantes. Um abraço a todos vocês das 94 cidades que nos acompanham nessa integração promovida pela Morada AM/FM, Rádio Líder em toda a nossa região. E olhem, no finalzinho do programa, quando a gente bater o martelo, ponto final no programa, já teremos falado aqui com 780 mil pessoas, conforme Ibope, conforme Datapress. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. 7h13. Jornal da Cidade. Morada AM e FM. Uma história de 30 anos. Em 6 meses, 32 pessoas morreram em assaltos a bancos no Brasil. 32 pessoas em 6 meses morreram assaltos a bancos no Brasil. O número é 6,7% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Entidades que representam trabalhadores e clientes de bancos afirmam que essas mortes comprovam o descaso e a indiferença dos bancos para a prevenção de assaltos e sequestros.
Essas entidades dizem que os bancos continuam enxergando a segurança como um custo e não como investimento na proteção da vida de trabalhadores e clientes. É por isso que eu digo a você que nesse Brasil a coisa realmente é muito séria. Os banqueiros mandam, eles elegem presidente, eles deselegem presidentes, governadores, enfim, é uma situação que realmente ficamos também refém nas mãos dos bancos. Exatamente numa semana onde nós temos aí a reação dos bancos dizendo que não vão emprestar para as empresas elétricas porque eles querem maior juros a ser cobrados dessas empresas. Quer dizer, eles querem o preço maior de energia elétrica porque, na verdade, eles vão emprestar para eles mesmos. Tá certo ou não? Então, eles querem cobrar mais, mas, no entanto, eles vão, lá no finalzinho da história, tá certo? Meter a mão no seu bolso, elevando o preço da energia elétrica. Então, é isso que eles querem no país. Querem o preço da gasolina alto. Você viu o Alexandre Garcia dizer que o preço da gasolina é falso. Eles querem um preço real para tirar mais do seu bolso. E a energia elétrica também é a mesma coisa. Portanto, Luiz Antônio, daqui a pouquinho é você que vai trazer a matéria, viu? 32 pessoas morreram em assaltos na saidinha de banco pelo Brasil. É porque assalto em saidinha de banco que acontece lá no Piauí, no Maranhão, a gente não fica conhecendo. Então a gente fica conhecendo só aquilo que acontece aqui ao nosso derredor. Então, é um número realmente que assusta. 32 pessoas que sacaram no banco e saindo foram assassinadas em latrocínio. Portanto, é um número preocupante e os bancos, de braços cruzados, como se eles não tivessem responsabilidade realmente em proteger a sua clientela. Um absurdo que acontece no país. Aliás, os bancos estão contra o interesse da maioria das pessoas, né? Não oferece segurança aos seus clientes, aqueles que pagam essas tarifas, essas taxas exorbitantes que os banqueiros, na verdade, cobram, né? Os bancos muitas vezes emperram projetos importantes como do custeamento, do barateamento da energia elétrica no país. E, aliás, também estão fazendo um enfrentamento público-político, inclusive misturando muito bem as coisas. Já não estava na hora de alguém enfrentar esse setor nesse país, mas enfrentar seriamente é como se tentou fazer da redução da taxa de juros no ano passado, através dos bancos públicos, para tentar levar a concorrência privada. Está na hora de um enfrentamento, né? Jogar mais duro com esse setor que faz e desfaz da maneira que bem entender e não tem um enquadramento muito severo.